Eu vou utilizar esses slides para mostrar as principais reações que nós vamos utilizar no nosso curso, principalmente para a análise qualitativa das evidências dessas reações, que são muito importantes para poder identificar o que está ocorrendo em um determinado sistema. Eu sou o professor Marcelo Marques, do Departamento de Química do Cefet-MG. O primeiro grupo de reações são as reações de neutralização, que envolve a reação entre um ácido e uma base. Essa técnica é muito utilizada para determinar a acidez de um determinado sistema, como alimentos, bebidas, etc. E esse processo é chamado de titulação, que está representado aqui, nesse esquema. Através desse processo, um dos reagentes é identificado, utilizando um indicador ácido-base. E esse indicador ele serve para determinar quando um dos reagentes está em excesso. Nós vamos aprender essa técnica posteriormente. As reações de precipitação, elas consistem na mistura de duas soluções aquosas, formando um sistema onde uma das substâncias é insolúvel. Essa tabela aqui apresentada aqui embaixo, ela serve para nos auxiliar na formação dos compostos e qual que vai ser insolúvel. Como exemplo, nós vamos misturar uma solução de iodeto de sódio com o nitrato de chumbo. Observem que por essa tabela, os iodetos são solúveis, com exceção desses aqui. E os nitratos são solúveis. Ao misturar essas duas soluções, nós vamos ter o quê? Dispersos na solução, íons que, ao misturar, eles vão ter afinidades, certo? Observem que os iodetos são solúveis, com exceção do de chumbo. Então, vai formar um composto pouco solúvel, que está representado aqui por essa coloração amarela. O cátion sódio vai interagir com os nitratos, porém os nitratos são solúveis, então eles vão manter dispersos na solução, ou seja, vão permanecer na fase aquosa. A reação de metais com ácidos diluídos são reações comuns e podem ser utilizadas para remoção de ferrugem, gravação artesanal em facas, que chama gravação a ácido, e também a elaboração de arte em metais. Nesse caso, a reação dos metais com ácido vai acontecer com a liberação de um gás, que é o gás hidrogênio. Somente vão reagir com os ácidos diluídos os metais que são mais reativos, certo? Nós vamos aprender posteriormente sobre essa fila de reatividade. Os metais nobres, eles não reagem com ácidos. Então, uma das evidências dessa reação é a liberação do gás hidrogênio. Vou apresentar para vocês algumas reações que são importantes no nosso curso. A primeira reação vai ser entre um metal e um ácido. Sempre que ocorrer essa reação, vai formar um sal e um gás. Então a gente precisa deduzir que gás é esse e que sal é esse. Vamos dar um exemplo do ferro reagindo com ácido sulfúrico. Bom, o ferro ele tem possibilidade de sofrer oxidação aqui nesse processo 1. Oxidação é perda de elétrons, transformando em cátions, ferroso ou férrico, dependendo da condição. Então, ele aqui o ferro vai perder 2 elétrons ou perder 3 elétrons. Como que nós vamos observar isso? De acordo com as observações finais do sistema. Se a solução ficar incolor, quer dizer que nós temos a formação prioritária de ferro mais 2. Se ela ficar amarela ou amarelada, tem ferro mais 3. Ok? Bom, na medida em que o ferro sofre oxidação, a outra substância vai ter
alguma espécie da outra substância vai ter que sofrer a redução. Quem vai pegar os elétrons aqui? Qual espécie? O SO4 2- já tem excesso de elétrons. Ele não vai reduzir mais. Quem vai pegar os elétrons são os íons H+, né? Só relembrando, o conceito de ácido de Arrhenius são substâncias que liberam H+. Então esse H+ vai pegar o elétron. Então, só mostrando as possibilidades, vamos considerar a segunda reação acontecendo na oxidação do ferro a ferro mais 2. Então, vai liberar o gás hidrogênio. Nós temos duas cargas positivas que vão eletroneutralizar com duas cargas negativas. Então, vai formar esse sal, que é o sulfato ferroso. Agora, na terceira situação, a terceira reação, o ferro transforma ferro 3+. Vai liberar H2, como nós vimos que a espécie que vai capturar elétrons é o H+. Então, agora nós temos que ver como que nós vamos neutralizar isso aqui. Para neutralizar, nós precisamos de fazer com que o número de cargas positivas seja igual ao número de cargas negativas. Tirando o MnC, nós vamos ter 6, né? Então, ou seja, eu preciso de 2 ferro 3+ e 3 SO4 2-. Aí nós vamos ter o sulfato férrico, ok? Sempre lembrando, metal com ácido libera o gás, que é o gás outra classe de reações que é muito importante a gente conhecer são as reações de carbonatos e bicarbonatos com ácidos. Essas reações são muito prejudiciais ao meio ambiente e estão relacionadas com as chuvas ácidas, que afetam monumentos de rochas calcárias, como mármore e granito. Outra questão ambiental crítica afeta os recifes de corais, que são formados por carbonato de cálcio em oceanos, né? E devido à mudança de pH, esses recifes são drasticamente afetados. Okay? Aqui nós temos uma reação do carbonato com o ácido sulfúrico. Observem que o carbonato de cálcio é insolúvel, em contato com uma solução aquosa de ácido sulfúrico, vai formar o sulfato de cálcio, e o ácido carbônico, que é um ácido extremamente instável, que vai sofrer a decomposição, liberando CO2 e água. Essas reações são importantes, principalmente por causa da evidência de reação, que é a liberação de gás. E isso acontece tanto com os carbonatos como com os bicarbonatos. Como exemplo, eu vou mostrar a reação de um ácido com carbonatos ou bicarbonatos. Aqui estão os ânions, né, a representação dos ânions. Considerando que vai formar um sal, vai haver a liberação de gás, que vai ser a evidência da formação da reação, e água. Então, como exemplo, vou colocar o HCl reagindo com o carbonato de sódio. Isso aqui é uma reação comum, acontece dentro do nosso estômago quando a gente toma bicarbonatos ou carbonatos para diminuir a azia, né? Vai formar um sal e esses dois produtos, que é a água e o CO2. Por que isso ocorre? O ácido clorídrico é um ácido de Arrhenius, libera H+ e Cl-. O carbonato está no meio aquoso, então quer dizer que ele está dissolvido, então ele está dissociado em 2Na+, né? 2Na+, e o ânion carbonato. Observem que para ocorrer a reação vai ter que ter uma eletroneutralização. Então, para neutralizar as duas cargas negativas, nós precisamos de duas positivas. Por isso que nós vamos precisar de 2 HCl. E para neutralizar duas cargas positivas, nós precisamos de duas negativas. Então, aqui nós vamos ter a formação dos 2 NaCl. E quando o H+ interagir com o ânion carbonato, vai haver formação do ácido carbônico, que é um ácido muito instável. Ele se decompõe facilmente em água e CO2. Por isso o gás liberado
é o gás carbônico. Só a título de ilustração, nós não vamos mostrar nenhum mecanismo como que isso ocorre. A decomposição dele, do ácido carbônico, ocorre com a formação de água e a formação de CO2. Ok? Então, mostrando aqui a decomposição. A reação de combustão envolve sempre um combustível e um comburente. São reações que vão ser estudadas posteriormente, principalmente no estudo da eficiência energética de combustíveis. O que seria essa eficiência energética? A quantidade de calor liberada por quilo de combustível. Como exemplo, foi apresentada uma reação onde nós temos o etanol sendo queimado, né? Ou seja, reagindo com o oxigênio do ar. Então, é um processo de combustão. Nesse processo de combustão envolvendo matéria orgânica, libera sempre CO2 e água, mais outros produtos, dependendo da natureza do combustível. Esse tipo de reação nós vamos trabalhar na termoquímica, né? Onde que se estuda principalmente a eficiência energética. As reações de decomposição são reações onde que ocorre quebra das moléculas em formação de outras mais simples. A classificação desses processos depende da natureza em que ocorre essa quebra. Então, a eletrólise vai ocorrer a quebra com a passagem de corrente elétrica. Pirólise vai ocorrer a quebra com o aumento da temperatura. E a fotólise, que ocorre a quebra devido à presença de luz. Um exemplo clássico é o acionamento dos airbags, né, que eles são acionados e, nesse momento, vai ter a decomposição da azida de sódio, liberando o nitrogênio, que é um gás inerte. Outro exemplo é a utilização da água como combustível, que também é um estudo que já existe. Nós vamos trabalhar bem essas reações posteriormente no nosso curso.